paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores, todos os ouvintes, irmãos e irmãs. É com imenso prazer e gratidão no meu coração que eu vos convido para escutar esta palavra que vai ser falada nesta noite. Eu quero te dizer que Jesus, ele está aí contigo e essa palavra vai entrar no teu coração. E nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Marcos, que estará participando conosco neste grande podcast Adriano Paes, pregando fé e verdade. Primeiramente, eu agradeço a Deus por esta oportunidade e é uma satisfação muito grande, irmão Adriano, estar fazendo parte hoje desse podcast, desse início de trabalho, né, que se iniciou para que os ouvintes possam ser impactados com a palavra de Deus. Hoje, a tecnologia, ela traz grandes métodos para que a palavra hoje de Deus possa ser lançada através, né, das tecnologias, para que você, ouvinte, seja alcançada pela palavra de Deus. E hoje nós estaremos abordando um assunto maravilhoso. Lucas, capítulo de número 5, vai falar sobre uma pesca maravilhosa. João, capítulo de número 21, vai falar de uma pesca miraculosa. E aí, telespectador, você sabe a diferença da pesca maravilhosa para a pesca miraculosa? E tem um tema que nós vamos abordar. Jesus chamou você para tratar e não para matar. Glória a Deus e aleluia. Eita glória! É um tema muito interessante. Presta atenção, Adriano. Jesus chamou você para tratar, não para matar. Ou seja, você que foi chamado primeiro e hoje está cuidando de alguma denominação, o que esse tema está nos ensinando hoje é que Jesus só nos chamou para lançar a rede. Quem mata o pecado é Ele. É Jesus. Vamos ver que agora Pedro, ele está na praia. Vamos abordar os dois textos, trazendo Os dois estão na praia. Isso. Só que o primeiro texto, Lucas, Jesus está na praia e Jesus vai pregar. O segundo texto, Jesus já pregou e agora eles estão de novo no mar alto. Só que o contexto do Lucas capítulo de número 5, nós vamos ver Jesus pedindo emprestado o barco de Pedro. E quando Jesus ele pede algo emprestado, e ele está pedindo algo ali que vai transformar aquele barco em um púlpito para pregar o reino de Deus. Meu Deus. Aleluia. E muitas das vezes o próprio Jesus pede a sua boca emprestada e muitas das vezes você não quer, porque já está fadigado, já está cansado. Não foi diferente na vida de Pedro, pois estava vindo de uma pescaria frustrada, uma pescaria que não deu certo naquela noite, naquela madrugada. Mas Jesus agora está pregando e Pedro está ouvindo a palavra de Deus. Pedro está ouvindo o sermão de Jesus. Irmão Marcos, e esse sermão vai fazer uma diferença muito grande na vida de Pedro. Muito grande. E essa diferença, depois que Jesus termina de pregar, Jesus olha para ele e fala assim: olha, Pedro, pega o teu barco, lança no mar alto e jogue a rede. O que o irmão entende nesse jogue a rede? É muito interessante. A gente vai entrar agora até em uma concordância. Esse lançar a rede significa ligação, união. União. Ou seja, no contexto imediato, Jesus primeiro pega o barco e faz desse barco um púlpito. Para quê, irmão Adriano? Para exatamente usar o seu sermão. O primeiro objetivo de Jesus é pregar a palavra.
para que os discípulos possam entender acerca do reino de Deus. E já tem um mistério aqui, irmão. Já tem um mistério, porque a multidão oprimia por causa da palavra. Era Jesus dando o exemplo da rede já lançada e os peixes já na praia. O pessoal estava ali ouvindo a palavra. E Jesus transformando isso para Pedro. Pedro dizendo, mestre, eu fui lá, não peguei nada. Mas conforme a sua palavra, eu vou. Então, ele entendeu o sermão. Ele entendeu a palavra de Cristo. E Cristo falou assim, Pedro, pode voltar ao mar alto. Porque aonde você foi frustrado, vai ser aonde eu vou te honrar. Vai ser aonde você se sentiu derrotado. Aonde foi frustrante para você, é aonde eu vou entrar. Porque quem está no barco sou eu. Quem mandou foi eu. E quando Jesus ele manda, irmãos, está mandado. É verdade. Jesus manda, na verdade o texto apresenta duas observações. Primeiro, Jesus prega a palavra. Segundo, Jesus dá uma ordem para eles lançar a rede. É o que eu falei alguns minutos atrás. Lançar a rede significa ligação, união. E o que tu entende em lançar a rede no lugar mais fundo, irmão Adriano? O que Jesus estava tentando ou querendo ensinar para os discípulos? Olha, quando Jesus agora ele atribui a Pedro para ele ir ao mar alto, Jesus estava dizendo assim, a impossibilidade que cercou você a noite inteira vai ser a possibilidade em que eu te mostro que eu sou o Deus da tua história, que eu sou Jesus que chego e marco contigo a minha aliança e a nossa união. Porque, olha irmão, aí, se não tiver a união com a palavra pegou, ouvinte? E a comunhão com o Espírito Não, Santo... eles não entenderam, irmão Adriano. Não, volta não de novo, entendeu. volta de novo. Escuta, Jesus ele está dizendo, Pedro, volte ao mar alto, porque aonde foi a impossibilidade para você, olha aí, vai ser a possibilidade, porque quem está mandando sou eu, quem está no barco sou eu, quem está na rede agora sou eu, e eu estou na tua vida, então pode lançar, porque todas as vezes que tu ouvir a minha palavra e lançar a rede, você vai colher frutos. irmão Adriano, tu não pesquisou isso no Google não? Não. É revelação do céu. Do céu, irmão. Do trono? Do trono de Deus. Meu Deus do céu. Não tem no Google, viu, gente? Não Sabe tem no por quê, irmão? Porque todas as vezes que nós obedecemos a voz de Cristo, nós se tornamos servo. E servo não manda, é mandado. Olha aí, meu Deus do céu. Irmão Adriano, mas de princípio, nós falamos que vamos tratar de dois assuntos diferentes. Diferente. A primeira pesca que está registrada em Lucas e a segunda pesca que está registrado em João capítulo 21. Qual é a diferença para que o telespectador possa entender aquilo que Deus tem para falar neste dia? A diferença vai ficar bem claro, porque na primeira pesca, Jesus primeiro pesca João, primeiro pesca Pedro. Depois de Pedro pescado, Jesus ensina ele a pescar. Em João capítulo 21, Jesus agora vai ensinar eles a tratar o peixe. Como preparar o peixe. Como deixar o peixe pronto. Para o peixe pronto, irmão, tem que ter pão. E está aqui. O pão. O alimento. Aquilo que vai te levar a uma vida saudável. A uma vida estruturada. A uma vida alegre, feliz. Porque Pedro, ele viu a felicidade, porque a rede dele encheu. Mas quando Pedro toca na areia, na praia, estava frustrado mais uma vez em João capítulo 21, ele vai achar um peixe pronto. Ele vai achar comida. Meu Deus, é forte. E essa comida, irmão Marcos, é Jesus ensinando o que para nós? Vinde a mim. Todos. É todos, irmãos, que estão fracos, oprimido, cansado, debilitado, porque ele já tem comida pronta. Tá aqui, ó. É a própria palavra, é uma comida que eu vou te falar, é um alimento. Porque hoje,
Muitas pessoas estão comendo comida estragada Meu Deus. e não estão percebendo Verdade. que Jesus colocou o peixe e o pão. O peixe porque ele está dizendo que você tem que aprender a tratar o peixe para ele ficar pronto. E o pão é porque sem o pão, sem o alimento vivo que desceu do céu, sem a palavra, irmãos, nós não teremos força, não teremos ânimo. E eu te convido a chegar nessa pesca. Porque eu quero te dizer, quem vai falar contigo para lançar a rede foi o mesmo que falou com Pedro. É verdade. Nos dois, em Lucas, em João. E a diferença entre Lucas e João é que Lucas vai registrar a primeira pesca, é o começo do ministério de Jesus. Jesus vocacionando seus primeiros discípulos. Sim. E a segunda pesca que fala em João já é após a ressurreição de Cristo. Cristo já tinha sido crucificado, morto e ressuscitado. E em João capítulo 21, os discípulos estavam desanimados. E foi Pedro novamente que dá ordem. Vamos pescar? O primeiro a ser vocacionado é Pedro. Na verdade foi seu irmão. Mas Pedro foi o primeiro a ser vocacionado para o ministério apostólico. Verdade. Bem verdade. E qual é a diferença? A primeira pesca é o início do ministério de Jesus. A segunda pesca já é o final do ministério de Jesus. Para que o telespectador possa entender. É que Jesus ele deixa um ensinamento, irmãos. Ele está dizendo, olha, quando você foi frustrado, eu estava lá. Mas pela minha palavra, eu dei ordem para você voltar. Talvez, aonde você foi frustrado, você viu impossibilidade. Mas eu quero te dizer, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, vai ter possibilidade de Jesus hoje. Eita, vai glória. ter possibilidade de Jesus chegando na tua casa. Meu Deus. Vai ter possibilidade de Jesus chegando no teu casamento. Vai ter possibilidade de Jesus alcançando o teu filho que está nas drogas. É Jesus dizendo, ore mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, vai atrás. Sabe por quê? É ação. Ele não disse, eu vou trazer o peixe para tu. Ele disse, vai ao mar alto, porque quando tu jogar a rede, é conforme a minha palavra, vai vir um fruto, vai vir as coisas. E eu e você, irmãos, não devemos desistir de jogar a rede. Irmão Adriano, Que tamanho que tem que ser a nossa rede? Fala aí, fala pro telespectador, que tamanho que é a nossa rede? você foi até frustrado. A noite toda, o dia todo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus chegou antes que essa frustração te matasse. Além de Jesus mandar você retornar para o mesmo lugar de frustração, Jesus vai fazer você pegar coisas grandes. Verdade. Coisas grandes, porque o texto é bem claro, que quando eles lançaram, vieram tanto peixe, que o barco queria afundar. E não tinha só um barco, era 2 barcos. Para fazer uma pesca grande, era necessário 2 barcos. Mas Jesus fez milagre em um barco, para mostrar o tamanho da grandeza que é o nome dele. E ao mesmo tempo que ele faz um milagre grande, ele te dá a possibilidade de você também ajudar o próximo. Verdade. De você também fazer pelo próximo. Sabe por quê? Verdade. A pesca foi frustrada para todos naquela madrugada. Mas quando Jesus deu o milagre, eles compartilharam com seus milagres. Glória a Deus e aleluia, porque é assim que Jesus... E João 21? O tratamento é acerca de como tratar esses peixes. Então nós vamos começar a falar com você, liderança. Vamos mostrar para você dentro do texto que Jesus te chamou para você tratar e não matar. Não é isso, irmão? É isso mesmo, é isso que nós queremos tratar, né, irmão Adriano, nesse podcast. O primeiro texto, Jesus chama o discípulo
né, para um grande ministério. Era o começo do ministério de Jesus e também o começo do ministério dos discípulos que estava sendo vocacionado naquele texto de Lucas capítulo 5. Mas agora vamos tratar do capítulo 21 de João, após a sua ressurreição. O texto do capítulo 21, no versículo 14, se você puder abrir a Bíblia, irmão Adriano, se Glória você a também Deus. quiser abrir a Bíblia, pode estar lendo. O texto vai dizer assim, ó: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Glória Então a Deus. não foi a segunda e nem a primeira, foi a terceira, simbolizando que ele ressuscitou após o terceiro dia. O que me chama a atenção no capítulo 21 é que Jesus, mostrando tantas maravilhas para o discípulo, ensinando os discípulos acerca do reino de Deus, quando Jesus apareceu para eles novamente, após a sua morte e ressurreição, eles não reconheceram a voz de Jesus. Meu Deus. Versículo de número 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa Olha a de intimidade. comer? Olha a intimidade. E olha a resposta. Filhos. Não. Ou seja, Jesus estava chamando eles de quê? Filhos. Filhos. E olha a preocupação. Em Lucas ele não chamou de filhos, Não. mas a intimidade já estava tão grande que Jesus já estava mostrando para ele que a intimidade já era maior. Filhos, amigos. E Jesus preocupado em alimentá-los. E eles falam: não. Não conheceram a voz de Jesus. E muitos Enquanto Jesus estava fazendo milagre, conheciam. estava vivo. Estava vivo, estava ali ensinando: olha, não vou ficar com vocês muito tempo. Olha, credes em mim, credes também no meu Pai. E muitas vezes, irmão, esse não dos discípulos, Jesus no versículo 6 vai dizer: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus dizendo: ei, você que está machucando as pessoas, está pescando, até está pescando, mas quando o peixe chega até você, você não está sabendo o que fazer. Muito verdade. Porque Jesus está dizendo, ó, Jesus está dando direcionamento. Jogai do lado direito, porque vocês Capítulo vão 6, né? achar. Jesus está afirmando, vocês vão achar. E muitas das vezes, Jesus está falando com os líderes, ó, não é dessa forma, mas é dessa forma. E você não está escutando mais. Por que, irmão Marcos, que não estão escutando mais? É porque muitos entendem, até conhecem a voz de Jesus, mas não tem sabedoria o suficiente para obedecer. Porque entender é diferente também de conhecer. Entender, conhecer é diferente de saber. Ou seja, os discípulos passaram o ministério inteiro andando com Jesus. Eles só conheciam Jesus pelo ouvir, mas não entendiam Jesus pelo obedecer. Verdade. Mas quando eles atentaram para a voz de Jesus, o texto diz que eles pegaram 153 peixes. Por que João vai tratar desse assunto? Porque ele registrou as quantidades de peixe. Olha, na antiga tradição judaica, número simbolizava nomes. O que Jesus aqui, trazendo a transliteração para o grego e para a nossa linguagem atual, Deus estava dizendo assim, ó: eu sou Deus. O número 153 representa o nome de Deus.
Jesus estava dizendo para os discípulos: lança a rede do lado direito, porque o mesmo Deus que mandou vocês ir ao alto mar na primeira pesca é o mesmo Deus que apareceu após a sua morte ao terceiro dia. E está retratando de novo. Eu estou ensinando novamente. Vocês não entenderam o meu ministério inteiro. Estou afirmando para vocês que estou vivo. Lança a direita. E direita Vai remeter porque está à direita do Pai. do Pai. E muitas das vezes nós vamos ver Deus até falar com as lideranças, mas a liderança não quer ouvir. Responde não estou entendendo. Isso. Muitas das vezes se perdem, porque Jesus, ele está na praia, e quando eles vão para a praia, eles vão ver na prática Jesus mostrando para ele: olha, o peixe já está pronto. O peixe que eu falei para você lançar lá, eu não precisei estar no mar. É Jesus dizendo assim: olha, eu não preciso estar no teu problema, eu só preciso que você ore e eu resolverei o teu problema. Adriano, e trazendo para os nossos dias atuais, o que nos remete nos tempos de hoje, para os líderes, para os membros? Porque muitos são vocacionados por Deus para pescar almas e vidas. Eles até aprendem como lançar a rede. Mas o problema de muita liderança hoje, sabe qual é? É que eles não têm paciência para saber tratar os seus membros, os seus líderes. Jesus, além de ensinar a pescar, ensina também o quê? A tratar. E ele ensinou novamente a tratar e estava mostrando também o peixe assado e o pão. Ele estava dizendo acerca da multiplicação do pão e do peixe, do milagre. Mas nem isso ele deram ouvido. Não perceberam o milagre que Jesus tinha feito. Ó, eu não fui no mar, mas eu já tenho preparado para vocês. Justamente. Peixe e pão. Isso remete ao milagre que Cristo fez, da multiplicação do peixe E a e do pão. pergunta é: e vocês, o que tem preparado? O que tem preparado para o seu discípulo? Como você tem tratado o seu discípulo? Porque o que a gente mais vê hoje é liderança sendo exaltada e a nave da igreja sendo desqualificada. Me parece que funciona como as pessoas assim, ó. Eu tô usando, mas não tô cuidando. Meu Deus. Eu vou ser bem direto. Eu tô usufruindo dos peixes, mas não tô cuidando dos peixes. Eu tô ganhando dinheiro do peixe, da venda do peixe, mas eu não tô querendo tratar o peixe para me entregar um peixe limpo, porque naquele grande dia é sem mancha e sem mácula. Então o perigo que eu vejo é que os peixes não estão tendo significância nenhuma para a liderança. Meu Deus. Está virando uma pesca esportiva. Meu Senhor. Mas não está tendo uma pesca que Jesus ensinou para Pedro. É com amor, porque o milagre quem faz é eu. Você traz o peixe, quem transforma sou eu. Você traz o peixe, mas quem vai fazer sou eu. Isso. Por isso que Deus deixou o peixe preparado na areia. Para quê? Para ele perceber, olha, a preparação aqui, glória a Deus e aleluia, é minha, porque tu, planta, rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Quem dá é Deus. É Deus dizendo, traz que eu preparo, traz que eu cuido. Mas nós estamos vendo o homem meter a mão, querer cuidar do jeito dele, da maneira dele. E deixa eu te falar, Deus, ele conhece todos os pensamentos e corações. E aí que mora, irmão, porque tem pessoas em pele de cordeiro, sendo lobo puro. E hoje está muito diferente, né, Adriano? A gente vê muitos líderes em denominações tratando com seus discípulos de forma arrogante. Quando Jesus lançou a rede sobre Pedro, Jesus primeiro serviu ele, para depois Pedro servir Jesus.
E hoje está ao contrário. Primeiro os membros servem, para depois ser servido. É bem verdade. Tá ao contrário. Tá estranho, tá bem estranho. Tá bem Tá bem estranho. diferente da pesca maravilhosa. É pescadores de pouca paciência. E a gente vai ver E Jesus você sabe que uma pesca requer requer muito paciência. esforço, Muita paciência. oração. Vamos espiritualizar. Vamos. Oração, jejum, leitura da palavra, Consagração. simplicidade, consagração, visitar o órfão e as viúvas. Porque não adianta só pescar. Não. Tem que saber tratar, né? Sim. Tem que saber cuidar. Isso hoje nós estamos carentes de lideranças assim. É que eu tô vendo, vou trazer, a gente tá falando dos dias atuais ao qual nós estamos vivenciando. E o que eu percebo, sabe quando tem aquelas pescas em alto mar, que as pessoas vão para pescar, só que assim, tem pessoas que tá indo pescar em alto mar por esporte, para se dar bem, para ficar bonito, para se aparecer, para se lançar. Aí pega o melhor molinete. Olha só, irmão Adriano. É um tema muito interessante que abrange muito contexto. Parece que as denominações estão concorrendo quem pesca mais membro. E aí fica ruim, porque aí Ou vira uma seja, briga, né? Virou a briga. Parece que a briga tá tão grande e os membros sem entender, Tudo confuso. tudo confuso, E é rede pra todo quanto é lado. e é rede pra tudo que tem lado. Eu acho que não tem mais nem peixe no mar da Galileia. De tanta rede que estão lançando. Engraçado que parece que tá virando uma... Como é que eu posso te explicar? Eu vou ser bem sincero. Uma competição. Uma competição de pesca. Uma competição de pesca. Pague pesque. Pague pesca. Eles estão preocupados no que os membros vão dar para ele. Mas não estão se preocupando em servir a eles. Servir. Tem muitos, trazendo para os nossos dias atuais, parafraseando para ficar mais interessante, não estou desrespeitando as lideranças porque eu sei que a responsabilidade de um cargo pastoral é muito grande. Mas Jesus não lhe obrigou você a ser pastor. A cegueira espiritual tem entrado nas lideranças hoje. Eu acho que eles não Está estavam na faltando praia. azeite nas candeias dos pastores. Porque Eles estão em alto mar, sem luz, cego, pensando que estão indo bem, estão indo mal. mas estão indo mal, Bem mal. bem mal. E eu vejo que a pesca da madrugada que foi frustrada, ela foi feita pela força humana, pelo jeito humano, sabe? Do jeito que eu aprendi. Nós vemos muitos isso, olha, eu aprendi assim e eu vou seguir assim, mas a Bíblia está dizendo que não, aí o camarada está dizendo, não, eu aprendi assim e a igreja vai ter que ser assim. Não, irmãos, a igreja ela tem que ser como a Bíblia diz que ela tem que ser. Nós vamos ver Paulo em Antióquia, ele vai, pega a comida dele que ele precisa e ele viaja 179 quilômetros. Meu Deus. Irmão, pregando o evangelho. Não tinha status não, mas ele estava ali fazendo o serviço dele, lançando a rede. E aí se levantava ali um homem, ficava naquele lugar ali que ele deixava um pastor, ele deixava ali um obreiro, ele deixava ali um presbítero, e ia ter que confiar, sabe por quê? Porque os homens se levantavam igual Pedro estava na pesca. Ele ouvia a palavra primeiro para depois ele ser da palavra. Quer dizer, Jesus pescando. Isso, e o interessante que, voltando aqui o livro de Lucas, sabe por que Jesus pescou Pedro? Porque Jesus sabia que ele era perseverante. Pescou a noite toda. Ele ia descansar o dia seguinte. Mas à noite eles iam retornar. Com certeza. Ou seja, Jesus estava dizendo exatamente, ele serve para um grande ministério.
Mas como assim? Pedro era um homem bem agressivo em suas palavras. Era tido como muito arrogante, né? Muita arrogância. E direto também, né? Isso. Não rodeava. Era Mas assim. a maldade não está na expressão do falar. Está no coração. Exatamente. Pedro era arrogante no falar, mas tinha um coração quebrantado. Exatamente. E a gente vai ver líderes, que aí a gente também tem que defender, que a pessoa é posicionado, ele fala com firmeza na palavra, e muitas das vezes é interpretado mal. Verdade. Muitas das vezes é interpretado mal, por quê? Porque ele é que nem Pedro, ele está falando, ó, tá dizendo e eu tô fazendo. E muita gente vai bater. Olha, não, porque assim, porque aquilo outro. Mas ele está dizendo, não, mas aqui está falando, ó. É que nem Pedro, é a mesma coisa de eu estar vendo Pedro dizendo, ó, Senhor, eu não consegui a madrugada inteira, mas eu escutei o seu discurso, eu escutei a tua palavra, e eu estou acreditando nela, e se o Senhor está falando, eu vou. E aí é a minoria. É verdade. E Jesus ensina Pedro. Muito. E Pedro aprendeu muito com Cristo. O que eu acho lindo, já que pulando para o livro de Atos, porque Lucas também é o autor do livro de Atos. Logo no capítulo 1, Jesus vai subir ao céu. No capítulo 2 é o batismo do Espírito Santo. E no versículo 41, Pedro se levanta. E começa a jogar rede. Porque tinha uma multidão lá fora, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Tomado por embriaguez, né? Tomado por embriaguez. Embriaguez. Mas eles estavam cheios da presença de Deus. E Pedro, ele aplica tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Na pesca. Isso. E agora ele está com a rede verdadeira. Ele está com a verdadeira rede. Porque lá em Lucas, no capítulo 5, Jesus disse que ia fazer ele o quê? Pescador de almas. Nós temos que concluir isso com Pedro pescando verdadeiramente homens. E isso vai se concluir aonde? Em Atos capítulo 2, versículo 41. Pedro pesca 3.000 almas naquele dia. E eu vou te falar, Jesus deu um peixe para ele preparado e pão. E ele aplicou em Atos. Pregando a palavra e Jesus transformando. Pregando a palavra e Jesus entrando nos corações e mudando pensamentos. Jesus entrando em vidas e dando cura. E aquelas pessoas começando a ser impactadas, porque é assim que a palavra é hoje. Ela não mudou não, irmãos. Ela é a mesma. E é interessante, olha, que fugindo um pouco do texto, Jesus ele ensinou acerca da palavra. Jesus ensinou acerca do reino. Jesus mostrou milagre e Jesus também batizou ele com o Espírito Santo. Jesus não deixou eles vazios. Jesus deixou eles preparados, formado em grandes pescadores de homens. E no versículo 42, irmão, tem um desfecho muito lindo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aí, viu? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Na união. Na união. É Jesus retratando, olha, tá pescado, eu já tratei, agora vão se unir e vão ser fortes. Cada vez que um se une, se eu der a mão pro irmão, e nós sair pregando, aí vem um, dá a mão para nós, vem outro, dá a mão para nós, daqui a pouquinho nós estamos com a rede do tamanho do mundo. É verdade. Pegando todo tipo de peixe. E é interessante isso mesmo, no versículo 42. E Jesus chamou o quê? Jesus chamou você, líder. Verdade. Para saber educar bem o seu discípulo. Aí ele é rebelde. Tenha paciência com o seu discípulo. Aí ele não presta para nada, pois é esse aí que você está dizendo que não presta para nada, que vai ser um grande pescador de homens. Ah, mas eu tenho outros que colaboram melhor do que o rebelde. É esse rebelde que vai ser diferente na tua igreja. Verdade. Jesus nunca foi atrás de coisas simples. Não. Ele sempre foi atrás de coisas complicadas. Jesus tinha uma multidão que cercava ele. E eu tenho uma complicada aqui para tu desvendar bem aqui. Revela, meu querido. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos,
se algum, segundo cada um tinha necessidade. E aí, como é que fica nos dias de hoje isso aí? Parece que está ao contrário. Então é fazendo as pessoas vender para sustentar líderes. A líderes. Não, dá aqui 10 mil, que Deus vai te dar 20 mil. Irmão, eu não consigo ver isso na Bíblia. Irmãos, irmão Adriano, isso é interessante, sabe por quê? A igreja está sendo sustentada, a igreja tem um cofre, e o que eu fico triste é que tem membros dentro de igreja, necessitado, passando fome, sendo humilhado, sem vez, e a desculpa é, qual é a desculpa? São fracos, desiste fácil, mas Pedro desistiu milhares de vezes, e nem por isso Jesus desistiu dele. Verdade. E isso remete aos dias de hoje assim. Ajuda muito lá fora e os de casa passando necessidade. E aqui em Atos ele está dizendo, não. Aqui você tem que dividir. Aqui você tem que ver a necessidade do irmão. Nós estamos vendo a necessidade sendo invertido os valores. E eu quero te dizer, irmão, como é que tu vai ajudar lá fora se tu não está conseguindo nem ver a necessidade do irmão que está dentro da igreja? Talvez tenha irmão dentro da igreja passando necessidade, mas ele quer... Não aprendeu. Porque assim, o tema é o quê? É tratar, cuidar. Eu sei que a pregação não é só amor. Nós temos que pregar a palavra e confrontar com os pecados. Verdade. Mas líder não foi chamado para transformar pecado de ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. O nosso direito é de saber educar os discípulos com a palavra de Deus, de alimentar bem os discípulos e sem cobrar. Sem cobrar. Sem cobrar. Deixa que Jesus te alimente. Cuida de ti. Sem cobrar porque o peixe estava pronto e o pão estava ali para eles. Isso. Irmãos, e eu já quero, nas minhas declarações finais e meus agradecimentos, agradecer a cada um que escutou essa palavra e te dizer que se tu confiar, tu acreditar, pode jogar a rede, que ele está contigo dentro do barco e vai vir vitória para tua casa, vitória para tua família, vitória, irmão. Sabe o que é vitória? É quando Jesus entra na situação, viu? Quando você deixar ele ministrar dentro do teu coração, você vai ver que a impossibilidade da pesca pode ser possibilidade de milagre. E assim eu termino dizendo, Jesus está querendo mudar o teu quadro. É verdade. E Jesus agora nos ensina também, né? A não desistir fácil. É nos piores momentos que Jesus faz as grandes promessas. Pedro não tinha mais esperança de nada. Foi aí que Jesus entrou em cena. Talvez você está aí sem esperança, se afastou até do barco, mas a ordem que Cristo deixa. Volte para o barco e vá para o alto mar e lance novamente a rede, porque a ordem foi dada. Verdadeiramente, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E não deixe de compartilhar com teus amigos. Deixa o joinha. Não esqueça do joia. Não esqueça de se inscrever no canal, viu? Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos terminar com o nosso irmão Marcos orando pela tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa abençoar todos que receberam esta palavra, que esta palavra possa, meu Deus, entrar nos corações dos líderes, meu Pai, das famílias, e que o Senhor possa abençoar de forma sobrenatural. Amém. E que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Deixa o joinha.